I don't wanna go to California. Go to California, yeah. Tonight, yeah. Hey. I don't wanna go to California. Olá pessoal, tudo bem? Wilkerson falando. Estamos aqui com mais um entrevistado, Gilvan, coordenador de logística. Juntamente aqui vou entrevistar ele com o meu parceiro Rafael Pedrosa, que vocês já conhecem. Pedrosa, alguma consideração antes da gente começar? Olá a todos, mais uma vez mais um entrevistado, graças a Deus, mais um parceiro que vai passar um pouco do seu conhecimento pra gente. Muito prazer, Gilvan, eu não te conheci ainda. Fico feliz de você estar aqui no nosso canal aqui. E vamos que vamos. Tô contente aí pelo convite. O Wilkerson aí é um parceiro de trabalho, né? Um ex-colaborador da empresa aí que eu trabalho hoje. Hoje não está conosco, mas é legal ver que ele está com um projeto aí junto aí com você e vamos nessa. Gilvan, eu te conheço um pouco aí, sei da sua trajetória, mas quem está escutando e vendo a gente não sabe da sua trajetória. Então eu queria que você compartilhasse um pouco da onde que você veio, onde que você nasceu, onde você cresceu e a sua estrutura aí profissional ao decorrer do tempo, como ela se desenvolveu. Tá bom. Eu sou natural de Entre Rios, tá? É uma cidade pequena, uma cidade de acho que uns 14 mil habitantes, mais ou menos, 15 mil habitantes, no litoral norte da Bahia. Meu avô, ele é daqui de Campo Limpo Paulista, né? Então, sim. A gente acabou veio um irmão meu para cá, para São Paulo, aí depois veio outro. Quando eu tinha 17 anos, eu terminei o colegial e vim para cá, aí vim para trabalhar, estudar. Trabalhei algum tempo no ramo de metalúrgica. Durante esse período eu decidi fazer engenharia e iniciei minha faculdade em 2012. Quando eu iniciei a faculdade, eu já estava na FEMSA. Comecei a trabalhar na Coca-Cola FEMSA e na área de operações, né, como operador de pilhadeira nas últimas semanas de dezembro de 2011. Estou lá até hoje. Na Coca-Cola trabalhei uns 3 ou 4 anos ainda como operador de pilhadeira. Depois eu passei pela engenharia, né? Eu fui fazer estágio na engenharia. Fiquei um pouco mais de um ano na engenharia, participei de alguns projetos de troca de linha, né, a parte seca, que a gente chama, junto com o time de engenharia da FEMSA. Depois trabalhamos em alguns projetos como os LGVs, né, que foi a troca ali de algumas empilhadeiras por robôs, né, trabalhar ali parte de automação. A parte de automação, exato. E aí depois acabei me formando e fui convidado para participar de um processo seletivo na área de planejamento, para onde eu fui como analista. Fiquei na área de planejamento há algum tempo como analista na parte de abastecimento, onde eu fazia os planos, né? Montava planos ali de abastecimento, transferência. Nada mais é que a gente tirar das plantas o produto que a gente produz e abastecer cada CD. Antes a gente tinha um pouco mais de 36, 37 CDs, hoje a gente tem 48 ativos, né? E aí basicamente era montar planos mesmo de tirar o produto da planta que está produzindo e ir abastecendo os CDs conforme a demanda de cada CD, de cada regional. Então fiquei algum tempo trabalhando como analista nessa parte. Depois eu fui para a área dentro do planejamento,
que fui para a área de comprados, que é uma área onde eu estou hoje. Sim. Na área de comprados, a gente, basicamente, todos os produtos do portfólio Coca-Cola que a gente não produz, a nossa área é a responsável por comprar e fazer essa distribuição. De outras unidades, né? Isso, para outras unidades. Então, eu, por exemplo, na área de comprados, eu comecei com NCBs, então eu comprava tudo que é NCBs, sucos, Del Valle, chás, energético, todos que está na categoria de não carbonatados ou de carbonatados, no caso do energético, a gente compra dos parceiros, ou a Monster, né? Sim. Ou antes da Leão, com sucos. Hoje a gente tem bastantes parceiros, né? A gente tem alguns fornecedores, alguns topackers, né, que produzem pra gente. Então a gente compra esse produto deles e faz a distribuição entre os CDs. O mesmo processo que eu fazia antes, só que com produto produzido, né, quando eu era do abastecimento. Sim. Então a gente produzia lá Fanta, Coca, os refrigerantes todos, eu pegava esse produto e avançava para as plantas, para os CDs, fazer essa gestão. Hoje a gente faz isso só que para os que não são comprados. Entendi. E aí, depois dos sucos, o que eu faço hoje na verdade, só que com cervejas. Com cerveja hoje. E aí hoje eu já tô como, faz 4 anos, 5 anos eu tô como coordenador. Sensacional, cara. É uma escalada boa. É uma baita de uma trajetória, né, Fernando? Eu achei que eu já tinha corrido muito esse mundão aí, mas ele também tem uma caminhada gigante. Eu lembro que quando eu ainda estava trabalhando lá no almoxarifado, Gilvan era empilhador naquela época, né, Gilvan? Sim, era operador de empilhadeira ainda. Ele era operador de empilhadeira. E aí eu vim acompanhando, por isso que eu falo que o network é sensacional e a criação do LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. E aí eu vim acompanhando a evolução do Gilvan através do LinkedIn, das postagens, né, de novos cargos, novos desafios chegando. E eu comecei a pensar, num dia que a gente conversou de maneira meio informal lá no LinkedIn, falei, poxa, esse cara aqui tem uma história, uma vivência que eu preciso trazer aqui para outros profissionais verem a escalada, né? Porque o negócio é uma escalada, né, Gilvan? É um desafio. Sim. Todo dia, porque você falou, você cursou faculdade, você fez as coisas, você estava trabalhando, tinha que dedicar um tempo, uma energia. Então, para os profissionais que estão vendo, né, e para os novos que estão chegando, é uma caminhada que ela tem vários pedriscos no meio, né? Ela não é aquele asfalto lisinho e você tá de carro, você tá sem chinelo e no pedrisco, né? Não tem muito o que fazer. É basicamente isso. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Basicamente isso. A gente tem que estar preparado, né? A gente sabe que dificilmente vai ter oportunidade para todos, né? Sim. Não dá, se todo mundo estudar, se todo mundo buscar crescer, alguém vai acabar se perdendo. A gente acaba vendo isso bastante, quem gosta de esporte acaba vendo isso bastante no futebol, né? Sim. A gente vê muita molecada boa ali na base, treinando, se esforçando, se preparando, e aí no final vira 3 ou 4 vira profissional, e 1 ou 2 aí vai vingar mesmo e ser jogador mesmo bom, que vai ficar ali o nome por algum tempo. Então, na vida profissional, para as outras áreas, eu vejo da mesma forma. A gente tem que estar se preparando sempre, tem que estar pronto, e aí buscar as oportunidades, e não se frustrar, né? Eu busquei dentro da Coca mesmo, mas antes eu vim, como eu falei, eu vim do ramo metalúrgico. Eu queria também trabalhar numa área metalúrgica, numa parte de gestão, né? Fazer gestão na parte de metalúrgica. Mas quando eu estava em uma das metalúrgicas que eu trabalhei antes da Coca, eu pensava muito em, cara, eu tenho que ir num lugar onde eu vejo que tem um espaço para mim. Onde eu vejo que não tem muitas pessoas sabendo o que eu estou querendo buscar. Aonde me cabe, né? Não adianta.
Porque lá na metalúrgica que eu estava já tinha 3 ou 4 pessoas nessa caminhada de estou estudando, estou fazendo faculdade para tentar sair da produção e Sim. assumir uma melhor função, né? Uma função de gestão, uma função de liderança. Então eu já tinha algumas pessoas na minha frente. Então eu falei, não, daqui vai ser mais difícil. E aí eu pedi para ser mandado embora dessa empresa, saí, e aí eu comecei a fazer faculdade junto com o emprego novo na Coca. E aí eu falei, não, aqui eu tô vendo que dá para eu crescer, dá para eu buscar, sim, tanto o conhecimento como um crescimento profissional, né? Você perseverou, né? A sua história mostra o quanto, se você tiver fé no que você está fazendo, você alcança. A perseverança sempre dá fruto, né? Você começou de baixo e hoje está escalando e continua escalando e vai continuar até enquanto não achar que é o seu limite. Exato. A gente tem que... na cabeça. A gente tem sempre que estar, o que eu falei, tem sempre estar preparado. Então, eu não parei na graduação, terminei a engenharia, eu sou coordenador, mas aí depois da engenharia eu fiz gestão empresarial na FGV e estou fazendo a MBA em gestão de planejamento supply chain, né, de suprimento. Da área de cadeia de suprimentos, né? Que é a área que eu estou mesmo, de planejamento, né? Sim. Então estou fazendo a especialização, né, a MBA nessa área. E aí, na parte profissional, eu estou cuidando da parte de cervejas na Coca. Eu faço ainda o mesmo processo que eu comentei, de fazer essas compras com os parceiros e fazer a distribuição. E aí eu e o time, a gente faz a gestão desses estoques, né? A gestão de como é que está o nível de estoque de cada produto, né? De cada cerveja, em cada CD. E vamos acompanhando as vendas, vendo como é que está saindo os produtos e fazendo as reposições, cuidando de novos lançamentos, buscando novas, como é que pode falar, novos produtos, né, que pode se encaixar aí junto com nossa empresa hoje. Ela está bem diversificada, né? Às vezes a gente fala Coca-Cola, mas na nossa área de comprados a gente faz distribuição de gilete, de café, de chocolate, de bala. Então tem hoje na nossa área uma área chamada de multicategorias, né? Onde a gente trabalha a parte logística de diversos produtos, né? Hoje não se fala mais só em refrigerantes, sucos, cerveja. Hoje a gente tem um gama de produtos dentro da nossa área, e que aí tem alguns coordenadores e o time, né, analistas e nosso gerente, onde a gente, junto aí, a equipe vai direcionando o volume necessário na hora necessária para atender esses clientes, que é o principal aí, o objetivo, né, nosso. Isso. E com relação a esse setor que você atua, eu vejo que o planejamento desse setor tem que ser nível hard, né? Porque ao longo do tempo, de acordo com que você vem aumentando tanto o volume quanto a quantidade de itens, você tem que ter uma atenção muito maior ao teu estoque, né? Sim, a tua curva de venda. Como funciona isso para vocês hoje? Sim, a atenção tem que ser muito grande. Hoje a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer essas execuções, né? O Excel apenas já não cabe mais pra gente, né? Se a gente for trabalhar apenas com Excel, o Excel é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente tem, como você falou, o gama de combinações, SKU, né? Produto, Sim. unidades, volume, vai gerando uma complexidade bem grande. E aí hoje tem alguns sistemas onde a gente trabalha, que nos ajuda a fazer essa gestão. A gente tem o Power BI, né? A gente tem o nosso BI, a gente tem, dentro do BI, a gente tem aí algumas outras ferramentas, a gente tem ferramentas próprias da FENSA, a gente tem o JDA,
a gente tem algumas ferramentas que nos permite fazer essa gestão, né? A gestão a partir dos processos de movimentação, os processos de logística como um todo, e através dessas ferramentas aí ajuda, e com os bons colaboradores que temos, né, a gente tem analistas aí bem qualificados que conseguem fazer aí dar esse apoio, esse suporte pra gente, fazendo com que a gente consiga abastecer de forma correta aí, e ter aí dentro do universo Coca-Cola, né, a gente tem algumas franquias. Sim. A Coca-Cola FEMSA é uma delas, a maior, por sinal, e não só em tamanho, mas em volumetria, né? A gente é a maior, e somos hoje a gente é a empresa que tem uma indisponibilidade, né, que consegue garantir um melhor nível de serviço para o cliente, apesar da volumetria que a gente trabalha. Então, mostra o compromisso aí do time para conseguir executar aí de forma bem qualitativa aí esses processos. É porque, pelo que você falou, vocês tiveram que mudar muito, né? Porque saiu da visão só Coca-Cola e subiu demais, tipo, decolou mesmo. Querendo ou não, conforme a empresa decola, o sistema por trás, a questão analítica, tudo tem que decolar junto, né? Senão não acompanha o mercado. E eu vou falar pra você, eu não sabia não que a Coca mexia com tanta coisa assim. Mexemos. Já tem alguns anos, né? A gente está indo pro 3º ano, né? Que a gente está mesmo firme com multicategorias. Começamos com outros parceiros, né? Começamos com chocolate, começamos com a Fini, né? Começamos com outros parceiros. Hoje a gente tem Unilever, hoje a gente tem Kellogg's, hoje a gente tem Campari, hoje a gente tem diversos, né? Até porque tem café, pilão. Até porque, falando da malha de distribuição rodoviária deles, né, Pedrosa, facilita fazer essa junção. Sim, com certeza. Gera uma complexidade na parte de armazenagem, né? Porque a gente tem um armazém que ele é próprio, ele é pronto para a gente trabalhar com refrigerantes, sucos, cerveja. Ele é padronizado, né? Sim. E aí a gente vem para um armazém onde a gente precisa armazenar caixas com chocolate, caixas com bala, caixas com chicletes, caixas com giletes, caixa com café. Então a complexidade ela aumenta, mas é uma oportunidade logística realmente que a gente tem, né? A gente tem uma logística muito grande. Coca-Cola tem hoje um espaço, né, de operar muito grande. Então a gente acabou aí, junto com a diretoria, acabou aí assumindo esse projeto que está indo muito bem. A gente tem já hoje, como não é uma carteira minha, eu não tenho claro qual é o volume de parceiros, mas a gente tem muitos parceiros nessa parte de multicategorias e de diversos segmentos. Então é algo bem assertivo, algo bem legal. E tá aí dentro do nosso grupo, né, de planejamento de comprados, a gente chama, ou planejamento de comercializados. Ô Jovan, você como coordenador, uma pergunta mais para a área de funcionário e não tanto para a área da empresa, você como coordenador acha que falta um pouco de interesse do povo para chegar onde você chegou? Para fazer tudo o que você fez e chegar até onde você está hoje? Essa pergunta ela é bem, ela acaba sendo genérica, porque cada pessoa a gente tem um país de bastante desigualdades, né, e de condições diferentes. Então eu, apesar de ter vindo de
uma família, de ser de uma família pobre, né, de uma família que eu tive que trabalhar e pagar a minha faculdade, eu não tive um pai para dar, eu tive de qualquer forma um apoio. Então, meu irmão estava aqui, me trouxe para cá. Lá onde eu morava, eu dificilmente teria feito engenharia, teria feito essa faculdade, a gente teria que ir para outra cidade, e aí aqui em São Paulo eu tive um apoio de qualquer forma. Meu irmão me deu uma casa para morar junto com ele, trabalhei, ajudava ele, até eu conseguir ter a minha casa, né, alugar minha casa, ter o meu canto e eu ir buscar. Não é algo fácil, eu entendo porque muitas pessoas não vão atrás, porque é algo que é desafiador. Você, quando você tem um apoio dos pais para ajudar a pagar uma faculdade, quando você mora com os pais, quando você não tem um compromisso financeiro, eu acho que é mais tranquilo do que quando você tem que você mesmo ser responsável por você e acabar pagando. E aí eu tô falando muito do financeiro porque hoje pesa bastante, né? Pesou para mim na época e eu entendo que hoje deve pesar ainda mais com o custo de vida cada vez mais alto. Mas aí você vê que a pessoa tem que ter ali a sua casa, pagando faculdade, pagando aluguel, pagando inglês, porque você vai fazer uma engenharia, primeira coisa que já falam cara, você precisa fazer o inglês, você precisa ter conhecimento da língua. Então, você tem um gama de coisas para fazer, você vai ter que dedicar todo o seu tempo, você vai ter que focar naquilo, e você vai ter que ter um dinheiro para investir. E aí você vê que você não vai, você tem que tirar um dinheiro de onde você não tem. Então, eu entendo porque muitas pessoas não fazem, mas sim, depende de cada um, né? Tem que ter realmente uma atitude, uma determinação, e o desafio é grande, por isso muitas pessoas não vão atrás, realmente. Gilvan, agora uma pergunta assim, saindo um pouquinho desse contexto. Um dia, quando você ainda era menino, você imaginou aonde você poderia chegar? Chegou a pensar, eu quero ser isso, vou conseguir chegar nesse patamar? Qual que era o seu objetivo quando você era pequeno? Eu sempre, quando eu era menor, eu sempre quis fazer alguma coisa. Eu queria fazer faculdade, mas eu não sabia o que. Falava, eu vou fazer faculdade, agora eu não sei ainda do que. E eu sempre cresci com isso. Eu terminei o colegial já pensando nisso. Falei, eu vou arrumar um emprego, eu estabilizando no emprego eu já começo a estudar, mas eu ainda não sabia ainda o que eu ia fazer. E aí eu trabalhava numa metalúrgica, trabalhava na Neumayer, lá no distrito, e o gerente da produção me parou e me perguntou se eu não queria trabalhar na Cífico, na outra metalúrgica e tal, que tinha um irmão dele que era gerente lá e tal, estava precisando contratar pessoas, e ele achava que eu era um cara legal e tal, que dava para indicar, e eu aí aceitei. Eu falei, não, gostaria sim. Ele me indicou, eu fui, participei dos processos lá na Cífico, fui para Cífico, trabalhando lá com o irmão dele. Eu perguntei para ele qual faculdade ele cursou, e ele falou que tinha feito engenharia de produção. Eu pesquisei e fui olhar mais a fundo as engenharias, e aí eu vi que a engenharia de produção ela acaba dando um gama aí bem grande para você, né? Um leque grande de conhecimento em diversas áreas. Você acaba aprendendo bastante na parte de supply, na parte de projeto, na parte de desenho, na parte de gestão de pessoas, na parte de RH, você aprende muita coisa. Então eu vi que era bacana e por isso eu fui para a parte de engenharia. Com relação a sabia em qual patamar chegaria, a gente tem que ter sempre os pés no chão, mas eu sempre fui muito eu quero ser gerente, então sempre foi o que eu busco, né, o que eu sempre busquei desde que eu comecei a fazer faculdade, chegar a uma posição de gerente. Estou bem próximo disso, agora
continuar trabalhando. Eu sei que no momento certo a gente não pode querer forçar as coisas, tem que aguardar o momento. Eu já tive algumas oportunidades de participar de vagas para gerente, mas eu preferi terminar o meu projeto de escola, né, educacional, que seria a pós-graduação, e agora a MBA. Eu quero chegar um pouco mais pronto do que eu vim para a parte de coordenação. Quando eu vim para a parte de coordenação, eu assumi colaborador sobre a minha gestão, onde eu tinha bem pouco... Eu sempre fui muito bom em conversar com as pessoas, na comunicação, sempre um bom relacionamento, mas eu nunca tinha tido uma gestão, né? Nunca tinha tido uma pessoa sobre minha responsabilidade. E aí no começo eu fiquei um pouquinho apreensivo, mas depois foi tranquilo, vi que realmente a FES acaba não só promovendo um funcionário, mas eles dão uma condição para isso. A gente tem bastante curso de Leader Coffee, curso tudo relacionado aí à gestão de pessoas, gestão de carga, gestão de jornada de trabalho, gestão de CLT. Então a gente tem toda uma estrutura para estar te apoiando, né? Para nos garantir que a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho aí de uma forma legal. Então eu tô nessa fase, então eu tô tendo bastante apoio, né, da empresa, e eu acho que ainda posso ir mais longe. Acho que depende muito da gente realmente sempre ir buscando, não parar, né, no tempo, porque as coisas vão evoluindo e a gente precisa acompanhar. Uhum. Uma pergunta mais assim, emocional. O que te motiva? O que te motiva todo dia a levantar e enfrentar tudo que você enfrenta e fazer tudo que você faz? Hoje é bem mais tranquilo. O que me motiva eu gosto do meu trabalho. Chega um momento que quando você está trabalhando em algo que você gosta, não parece mais trabalho, não é como antes que você tinha que levantar falando, putz, tenho que levantar para ir trabalhar. Você já sai já meio que falando, é bom, eu agradeço a Deus seu trabalho, mas realmente não queria ir. Não, agora é bem mais tranquilo, é um trabalho que eu gosto. Agora há pouco, antes de entrar aqui com vocês, já tinha parado, mas apareceu aqui algo, eu vim aqui fazer, mas está fora do horário, mas é que para mim é algo que já não é mais um trabalho, é parte de uma rotina. Então é muito bacana, tipo, se sentir assim, chega no domingão, eu não me preocupo de segunda, tem dia de trabalho, caramba. Não, pra mim é bem automático. No domingo também, se surgir alguma coisa e precisar e eu tiver à disposição, eu acabo fazendo no final do dia. Então pra mim é bem tranquilo. E aí, lógico, a parte de pagar as contas ainda assim motiva, né? Precisa trabalhar, a gente precisa garantir aí o nosso sustento. Então hoje seria isso. Eu sou solteiro, não tenho filhos, então não posso ir para esse lado familiar, né? Falar, pô, tenho um filho, uma esposa para sustentar, mas eu tenho sim minha casa para manter, tenho minhas coisas para manter. Gilvan, uma pergunta para você. Você acha, porque assim, a Coca-Cola está entre o top 10 das empresas mais requeridas em pessoas querem trabalhar, né? Uhum. E você acha que isso é questão da cultura que a empresa tem e que a empresa criou ao decorrer do tempo, de ter essa proximidade com o colaborador, de motivar o colaborador a sempre estar avançando, a sempre dando essas oportunidades? Porque assim, eu tenho muita parceria com outras pessoas que estão até hoje na Coca-Cola. Eu converso com todos e acompanho que a evolução deles tem sido muito bacana, né? Muito bacana. A gente pega pessoas que... um eletricista que hoje é gerente, né? Então assim, é muito legal você ver isso. E aí eu te pergunto, você acha que isso é por conta da cultura da empresa? Isso vem, né, dessa coisa de motivar o funcionário a crescer? Isso ajuda muito? Sim, influencia bastante. A gente tem
é normal, né? Quase todas as empresas acabam sinalizando esse desejo, né, de trabalhar aí com colaboradores onde eles se sintam bem, se sintam em casa. Mas poucas das empresas fazem, realmente executam isso de uma forma que o colaborador percebe que, pô, a empresa dessa é uma empresa que eu não quero sair. E a Coca-Cola FEMSA, ela é desse tipo, né? Ela é uma empresa que ela investe no funcionário, porque é uma empresa que está sempre dando treinamento, e não somente na nossa parte de liderança, tá? Eu falo isso com propriedade porque eu vim da operação. Então, na operação a gente tem bastante treinamento, operadores de empilhadeira, tem cursos de reciclagem, tudo de graça, tudo a empresa proporciona, a empresa pagando, dá outros tipos de cursos, não só cursos relacionados à operação. A gente tem a Universidade FEMSA, que é basicamente uma faculdade onde tem todos os tipos de cursos de línguas, e é disponível não só para liderança, é disponível para todo colaborador FEMSA. Então é uma empresa que realmente mostra que quer um funcionário como colaborador, né? A palavra colaborador é muito ligada a sentido de eu quero alguém parceiro, eu não quero alguém apenas para estar ali e meio que forçado. Então, trabalhar na FEMSA eu acho que acaba gerando isso. E tem a parte que você colocou, né, da parte de oportunidades. A Coca-Cola FEMSA é uma empresa que tem muitas oportunidades, né? Aí vai da pessoa, né, do colaborador, usar as ferramentas que tem para estudar, para se preparar, buscar e estar pronto, porque a oportunidade está sempre surgindo. Então, tá pronto para quando chegar para você agarrar. E aí, por isso a gente acaba tendo muitos funcionários na FEMSA que tem 10, 15, 20, 30 anos. A semana passada, o mês passado, eu fui numa homenagem onde estava homenageando as pessoas que tinham 15 anos, 10 anos, 15 anos e 25 anos. Então a gente foi lá na homenagem, foi muito legal. Essa semana teve agora o de 20 anos, 25 anos e 30 anos também. Então eu acho que essa parte de gestão das pessoas mesmo, essa parte do RH, essa parte do contato, essa parte de buscar um parceiro, né, dentro do seu colaborador, acho que é muito importante. Eu já pego pela palavra que você usou, né, Pedrosa? A gente já pega pela palavra que ele usou no intuito de parceria. Eu acho que quando tem essa ligação, essa troca, flui de uma maneira sensacional. Exato. Um colaborador feliz rende mais, né? A FEMSA deixa isso transparecer, que ela não quer só um funcionário com instrução, ela quer dar instrução para o funcionário. Isso é muito bom. Ela não só cobra do funcionário a instrução, que nem a maioria das empresas. Ela vai lá e dá a instrução para o funcionário, dá oportunidade para ele, dentro da empresa mesmo, de se tornar um profissional melhor. Isso é muito bom de se ver. Uhum. Com certeza, é exatamente esse o intuito mesmo, e é o que a gente vê acontecendo na prática dentro da Coca-Cola. Então, por isso eu acho que está entre aí uma das melhores empresas aí para se trabalhar hoje. Porque a gente que tá fora, né, Will? Não é. A gente que tá fora vê direto, muita gente falar, não, eu quero trabalhar na Coca-Cola. Não, a gente vê muito isso. E por uma empresa desse tamanho é muito bom, ô louco. Sim, com certeza. E uma coisa que eu queria te perguntar, Gilvan, acerca dessa escalada profissional que você vem, né, vindo, né, ao decorrer do tempo, quais são os maiores desafios que você vê atualmente em ser coordenador? A parte de coordenação, ela entra muito, ela acaba sendo uma atividade onde a gente precisa ser um pouco mais aí que somente um colaborador, né? Então a gente tem que fazer parte realmente da empresa. O que mais pegou aí nessa parte, aí nesse período onde eu venho traçando, né, esse processo, né, esse projeto,
a gente teve muitas coisas, né, que impactou. A gente passou aí por uma pandemia aí bem grande, onde teve muitas mudanças, onde a parte de gestão teve uma transformação aí bem grande. Hoje a gente fala, quase todo mundo aí, a gente acaba tratando e fazendo as coisas muito na parte online, né, olhando muito a parte de home, office e tal, mas há uns 4 anos atrás, se a gente falasse que aconteceria isso para alguém, era uma loucura, né? Tava sendo louco, nenhuma empresa faria algo desse tipo. A gente, na Coca-Cola, ficou 2 anos 100% online. Então, a gente teve coordenadores da nossa equipe que entrou online, foi contratado online, e a gente demorou 2 anos para conhecer a pessoa pessoalmente. Então, trabalhando, lidando. Então, tudo isso gera uma complexidade maior para você lidar, porque você está trabalhando, você tem, no meu caso, eu sou coordenador, tem os analistas que estão trabalhando ali com a gente. A gente está trabalhando no período onde a gente precisa trabalhar home, porque a gente teve todo um cenário de pandemia. E aí a gente tem as entregas, a gente tem que garantir essas entregas, a gente tem que garantir a gestão desse funcionário. E aí, quando eu falo da gestão, garantir que os processos aconteçam corretamente, e a gente não está no dia a dia ali com eles. Então, é algo que é uma troca de confiança um com o outro, e a gente viu que isso funcionou muito bem. Não só para a gente da liderança, da gestão, mas para os próprios analistas. A gente viu que eles se sentiram mais à vontade. E a gente viu que o rendimento acontece, né? A gente está trabalhando onde você deixa de pegar um trânsito, você deixa de ter aquele tempo ali de trânsito, de estresse. Você sabe que você não vai perder mais 2 horas ou 3 horas para algumas pessoas para voltar para casa quando sair lá 6 horas, 7 horas da noite. Então você acaba tendo tempo mais legal para você estar dentro de casa, principalmente para as pessoas que têm família, e para os funcionários que têm esposa, filhos. Então, se você parava no trabalho antes 18 horas, você consegue parar de sua casa ali 18h30 e ainda está ganhando ali 2 horas, 1h30 que você perderia no trânsito. Então você acaba se doando até mais do que na própria empresa. Para mim, os desafios foi mais relacionado às mudanças que tiveram. Na parte de execução, a gente tem, lógico, algumas metas mais desafiadoras, mas não é nada que você, trabalhando bem, você buscando, você trabalhando com seriedade, você não consiga entregar. Sim. E a parte de gestão é a troca de confiança, você ter ali um funcionário, assim como a empresa busca um colaborador parceiro, você ter ali uma pessoa ali parceira do seu lado, onde você pode confiar, você sabe que as entregas vão acontecer, e aí você vai dando o suporte necessário conforme vai passando os dias. Então, acho que vai meio que no natural. Entendi. Pode falar, Pedrosa. Não, então, eu gostaria de perguntar para ele como é que é relação coordenador e funcionário, não tanto na área profissional, mas na área pessoal. Como é que você vê você como coordenador pelos olhos das pessoas que você comanda, né? Uhum. Eu sempre fui meio amigueiro, tá? Brincalhão, assim, com as pessoas. Na hora do trabalho eu sou muito sério, mas as pessoas me conhecem ali meio que na hora do almoço, na hora que sai, veem o meu jeito é mais brincalhão, converse com todo mundo. Então, as pessoas que ficaram aí, para os meus analistas e tal, que trabalhou comigo, a gente se dava super bem, né? A gente tem o nosso lado profissional, e aí eu sou um cara que eu sou muito de escutar as pessoas, então eu nunca sou muito de tem que ser assim, tem que se fazer dessa forma. Eu acho que
a gente tem sempre que buscar uma melhor forma de fazer aquilo. Acho que se fizer funcionar é o que importa. E aí eu sempre tive aí alguns analistas muito bons, né? Eu tive analistas aí que tem uma complexidade relacionada ao tipo da pessoa, tipo, é uma pessoa mais sistêmica, uma pessoa mais séria e tal, mas a gente tinha um comportamento, a gente tinha um relacionamento muito legal, muito amigo. Até hoje a gente tem analistas que hoje está com outros coordenadores, e já outras pessoas que já eram já mais do meu estilo, mais brinca e tal, conversa, mas na hora de trabalho eu sou um pouco mais focado, e aí as pessoas entendem bastante isso aí. Então, para mim, sempre foi bem tranquilo. Que bom, eu e o Will que já trabalhou junto, né, Will? Sim. Passamos pela mesma empresa. Eu perguntei porque a gente sempre sofre com isso, porque às vezes é muito difícil você trabalhar com alguém que não consegue ouvir uma opinião. E pelo que você está falando, você é o cara que mais deixa aberto, porque às vezes o funcionário pode realmente te dar uma opinião que funcione. Sim. É o que você disse, o importante é funcionar. Funcionar, dá pra rodar. Então, é muito bom isso de você, porque ensina outras pessoas que estão se tornando coordenadores a ver de um ponto diferente. E eu sou dessa forma, até porque eu sou assim com o meu gerente, com o meu diretor hoje, tá? Eu sempre falo para eles que eu gosto dessa autonomia que eu tenho, porque eu gosto de definir, decidir as coisas. Não que eu queira tocar as coisas, mas eu quero direcionar, e aí eu sinalizo para eles se realmente for algo que eu preciso, que eu acho que tem que ter o dedo deles, e sempre vou mostrando o que é que está acontecendo. E aí com os meus analistas eu procurava sempre fazer isso, deixar eles bem livres, né, deixar eles bem tranquilos para eles poder executar e ter a autonomia de tomar as decisões. Então eu tinha analista pleno que trabalhava como se fosse um coordenador, porque ele conseguia fazer a parte da operacional, mas tomar as decisões. Raramente ele vinha me procurar. Quando ele vinha me procurar, eu já sabia que era algo mais crítico, mas porque realmente eu dava essa autonomia para ele tomar as decisões, fazer, e aí eu só queria ter o conhecimento que estava acontecendo, justamente para ir proporcionando a ele um pouco dessa liderança, para que no futuro ele possa ter aí uma facilidade maior, né, quando for promovido. Isso é muito bom. Como eu disse, eu e o Will que já trabalhou junto e viu em primeira mão, né? Eu tô com 36 anos, então já passei por algumas empresas, hoje tenho meu negócio próprio. Então eu vi muito isso, que às vezes a pessoa, quanto mais, se você der brecha para ela te dar uma opinião, alguma coisa, você vai ver que ela tem um pouquinho de capacidade de ir mais longe, de ser uma pessoa que vai te ajudar mais, ao invés de te puxar para baixo. E eu, pela experiência que eu tive, né, com empresas, vi que falta isso um pouco para algumas pessoas, para alguns coordenadores. Talvez porque eles não estejam numa empresa igual a Coca-Cola, que dá muita oportunidade, né? Ou porque o cara desanimou em algum ponto do processo dele, porque acontece também dentro de uma empresa, né? Se o cara tá tentando mudar e vê que nada muda, ele desanima um pouco. Mas é muito bom isso, saber que ainda existe gente assim, igual você, que dá oportunidade, que deixa o cara seguir, que dá autonomia. Logicamente você sempre tá por dentro de tudo que acontece, porque se der alguma coisa que eles não consigam resolver, você tá ali para ajudar, mas é sempre bom ouvir que tem alguém que faça isso, que dê um pouquinho de liberdade. Sim, é super importante, é importante para o desenvolvimento da pessoa, e é importante para que você, como gestor, consiga ter um tempo de fazer os processos fluírem, né? Porque se você centralizar tudo, e aí numa parte operacional, quem é da área de logística sabe, onde acontecem coisas o tempo todo. É dinâmico o serviço, né? É dinâmico. Você programou para fazer uma coleta de um produto em um determinado parceiro para uma determinada unidade. Nesse processo pode ter falha, e acontece.
falha de expedição, e falha de faturamento, fatura com o produto que não está no físico, o problema sistêmico de cadastro, na hora do recebimento a unidade não consegue dar entrada no produto, uma falha numa parte de custo, então o produto chegou avariado, a transportadora não quer assumir, então N problemas que acontecem durante um trajeto, durante um carregamento de um produto de um parceiro para um CD. E aí, se o coordenador ficar tendo que tratar tudo isso, você acaba não fazendo a sua gestão de outras coisas, por exemplo, alinhamentos com o time de demanda para validação de números, fazer toda a parte de suporte junto com o time de lançamentos para entender quando vai ter novos lançamentos, quais são os produtos, quais regionais vai ser abastecidas, para entender com os times de comercial porque um determinado produto seu está vendendo muito abaixo e a gente está com a política de shelf, a gente está com o shelf life já botando um risco de perda, para entender com o comercial porque um produto está disparando numa determinada região, se é algo pontual ou se é algo contínuo que você vai precisar solicitar um ajuste com o time de demanda no seu prognóstico, na sua demanda. Então, tem diversos alinhamentos que a gente, como coordenador, precisa estar fazendo com outras áreas, que se eu ficar no operacional tratando todos os BO que acontecem e não dar autonomia para os meus analistas, eu não vou ter esse tempo, eu não vou conseguir fazer essa gestão. Então, até por isso, é muito importante que a gente tenha essa descentralização, porque vai acabar te ajudando a executar melhor o seu processo como gestor e vai ajudar o seu analista no desenvolvimento para uma futura liderança ou algo do tipo. Pedrosa, que nem eu tinha te comentado, Gilvan tem uma trajetória sensacional. Parabéns, Gilvan, Parabéns pelo mesmo. seu esforço, né, e por esse objetivos que estão sendo alcançados e ainda pelos objetivos que estão por vir, né? Que não param de vir, né? A gente não pode parar nunca. E uma última pergunta para você antes da gente estar encerrando. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que você deixa de conselho para quem está começando a carreira profissional hoje? Qual é o teu conselho? Bom, primeiro, a gente precisa sempre fazer o nosso melhor, independente da área que a gente está, independente de qual profissão. Então, não sei hoje em qual profissão cada um vai iniciar, mas pode ser do cargo que você ache mais baixo ou lá em cima. Você precisa se dedicar e trabalhar como se fosse realmente o seu emprego dos sonhos, mesmo que não seja, para que um dia você consiga alcançar esse seu emprego dos sonhos. E a segunda coisa é se prepare, tem que estar preparado, tem que sempre estar buscando. O conhecimento é algo que é essencial, é necessário. Quando você tem um conhecimento legal, você consegue tomar algumas decisões mais rápido que outras pessoas. Então as empresas buscam pessoas inteligentes exatamente por isso. E ferramentas hoje a gente tem bastante, a gente tem um gama de ferramentas na internet aí que nos ajuda a estudar. Hoje a gente não precisa sair de casa para ir numa biblioteca para pesquisar uma determinada coisa no livro. Você olha, abriu lá no Google, você tem todas as informações. Então, se você for uma pessoa curiosa, uma pessoa estudiosa, você consegue estudar todos os dias, você consegue ver coisas interessantes todos os dias, e aí sim você vai a cada dia adquirindo mais conhecimento. Acho que o mais importante é isso, você se dedicar bastante ao que você faz e estar sempre preparado para novos desafios, porque é natural que venham desafios, então estar preparado. Que nem a gente estava falando, sensacional a sua história, é uma trajetória muito bacana e eu acho que dá para tirar um grande proveito, tá de parabéns aí. E já vou parabenizar pelos novos sucessos que em breve virão, né? Opa. É assim. Eu fico contente, fiquei feliz aí o seu convite, acho muito legal.
essa parte aí das plataformas, né, não só do YouTube, mas das plataformas, onde dá essa oportunidade para as pessoas empreender e trabalhar, né, que é realmente essa parte de comunicação, de network, onde vai melhorar e ajudar na parte profissional, no desenvolvimento pessoal, não só seu, mas das pessoas que seguem, das pessoas que assistem, das pessoas que participam. Eu acho que isso é muito interessante, é o que eu comentei agora há pouco. Tem muitas fontes de experiências, né, muitas fontes de conhecimento para a gente na internet. Basta a gente buscar aí nos locais corretos e a gente vai conseguir aí trabalhar, desenvolver nosso potencial e ficar preparado aí para cada vez mais oportunidades aí que devem surgir. Então eu agradeço aí a vocês também a oportunidade de estar participando com vocês e trazer um pouquinho aí da minha história, trazer um pouquinho de como funciona os processos logísticos aí na Coca-Cola, na parte de comprados, e mostrar um pouquinho de como nossa empresa é para as pessoas aí que acompanham, mas que não vivem o dia a dia com a gente. Eu te dou os parabéns, não tinha te conhecido ainda, mas foi um enorme prazer te conhecer. Gostei demais da sua história, é uma história... O Will que conhece a minha história é uma história bem parecida, né, Will? Sim. E fiquei muito feliz de ter te conhecido. Espero que a maioria das pessoas que escutar a gente usem você como exemplo, de entender que é o que você diz, conhecimento é tudo, né? Então, se você quer alguma coisa, se prepare. Gostei muito de conhecer coisas que eu não conhecia da Coca, não conhecia dessa gestão. Acho que foi, para mim, pessoalmente, foi um grande aprendizado. Fico muito feliz de você ter participado. E tem que continuar, né? Correr atrás e logo mais vai entrevista de novo. É isso aí. Opa, tô disponível aí. Daqui mais uns meses você já vai estar como gerente, e aí nós já vai conhecer você de novo. A gente deseja que você suba cada vez mais degraus aí, que você chegue no topo onde você sonha. Acho que o importante é esse, sempre desejar que o próximo chegue cada vez mais longe. E qualquer informação que você tiver para nos dar aí, quando você puder, nós agradece. Opa, combinado então. Muito obrigado, pessoal. A gente vai chegando ao fim desse episódio do canal. Eu vou deixar o LinkedIn do Giovan aqui embaixo. Se vocês quiserem, tiver interesse em conhecer mais alguma coisa com ele, pode estar entrando no LinkedIn dele. E deixa seu comentário, sua curtida, se você gostou. Se não gostou, pro próximo episódio, que vai ter coisa nova também. E vamos aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. I don't wanna